Nesse vídeo eu vou te ajudar a montar ou a comprar um computador para usar para arquitetura. Seja você um estudante, um profissional formado ou alguém que está buscando um computador para o seu escritório. A gente vai falar sobre muita coisa nesse vídeo. Ele está super completo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, vem comigo. Olha só, esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu separei ele em duas partes. A primeira, a gente vai falar sobre componentes, sobre os aspectos físicos de um computador mesmo. E depois a gente vai falar sobre os programas, que também vão afetar os componentes que você precisa ter, mas a gente também precisa entender de forma específica os programas que a gente vai usar na nossa máquina para conseguir montar um computador. A gente vai ter que fazer muitas perguntas aqui sobre o uso que você vai ter que fazer dessa máquina para conseguir entender qual que é a máquina ideal. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar muita coisa em alguns detalhes para você entender o que você está comprando e saber qual é a máquina ideal que você precisa. Mas eu também vou deixar aqui embaixo desse vídeo alguns links de recomendações, não só de laptops, como também de alguns componentes caso você esteja buscando montar o seu próprio computador. Assim, você não só vai ter entendido quais computadores você precisa, como também você vai ter algumas recomendações minhas aqui do que eu acho que pode te ajudar. Mas, de novo, assiste o vídeo até o final para você entender, porque eu vou botar aqui alguns computadores que vão variar bastante de preço. E você vai precisar entender se esse computador vai atender às suas necessidades e também qual vai ser a melhor escolha para você. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar pelos componentes. Aqui a gente tem que entender primeiro o que são os componentes que compõem um computador e para que serve mais ou menos cada um deles. A gente vai dar uma passada geral aqui para você ter isso entendido e as coisas começarem a ficar mais claras. Porque quando você estiver buscando um computador, seja para montar, seja na loja de um fabricante, eu tenho certeza que você vai se deparar com um monte de nome de componente. É importante que você entenda um pouco o que ele quer dizer para saber fazer uma boa escolha. Vamos lá, um computador ele é composto de algumas partes. Uma primeira e muito importante é o seu processador. Esse é o cérebro da máquina e é onde a gente vai fazer a maior parte dos cálculos para que as coisas aconteçam no computador. Aqui, de forma geral, um processador mais potente vai gerar mais potência para o seu computador, ele vai conseguir fazer as coisas com mais agilidade. Mas calma, não é só isso que faz um computador ser rápido. Um segundo componente importante do computador é o armazenamento, o HD ou o SSD, como você deve ler por aí. Isso é justamente o espaço que você tem para armazenar os seus arquivos e os seus programas. Aqui, a quantidade que você vai precisar vai depender de quantos arquivos você costuma armazenar. De forma geral, ter pelo menos 1 terabyte de armazenamento, ou seja, aproximadamente 1000 GB, costuma funcionar bem. Mas aqui eu quero te dar um aviso importante e uma recomendação que eu já posso te dar de cara, independente de qual programa você for usar e de qual computador você vai querer. Eu recomendo que você busque um computador que tenha um SSD. SSD é o seguinte, a gente tem dois tipos de memória de armazenamento hoje em dia, o HD e o SSD, de forma bem geral. O HD é uma memória mais antiga, que é um pouquinho mais lenta para ser lida, mas que é muito mais barata. O SSD é uma tecnologia mais nova que permite uma leitura, uma velocidade muito maior, mas que é consideravelmente mais cara. Então o que muitos computadores costumam fazer é ter as duas memórias, ter um HD e ter um SSD com um pouco menos de espaço. E nesse SSD você vai somente deixar instalado o sistema operacional, no caso o Windows, e também os principais programas que você for usar. E você vai deixar todos os seus arquivos, que vão ocupar espaço mesmo, no seu HD. Assim você tem o melhor dos mundos, bastante espaço num preço acessível e também um SSD para te garantir velocidade na hora de abrir e executar programas. Então, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, independente do uso que você for fazer do seu computador, e eu recomendo que você busque isso. Uma terceira coisa que nós temos nos computadores que é bem importante é a memória RAM. A memória RAM está diretamente associada com o nosso processador. Basicamente, a gente vai ter uma quantidade de memória normalmente medida em gigas, então você provavelmente deve ver coisas como 8, 16, 32, 64 gigas de memória RAM. Aqui, de forma geral para arquitetura, eu posso te dar uma recomendação de você buscar um computador que tenha de 16 a 32. Isso provavelmente vai funcionar bem para você, mas a gente pode ver mais detalhes sobre isso quando a gente estiver falando da parte de programas desse vídeo. Mas basicamente, essa memória RAM é a memória que o computador vai usar para deixar armazenada para acessar de forma rápida enquanto ela estiver executando uma tarefa. E um último componente que eu quero falar aqui são as placas de vídeo. Muitos computadores nem têm placa de vídeo, mas quando a gente fala de arquitetura, isso é uma coisa que você provavelmente vai precisar. Uma placa de vídeo vai facilitar muito e permitir com que o computador faça cálculos para gerar imagens,
vídeos, coisa que está muito associado à modelagem 3D, visualização 3D e principalmente a renderização de imagens e de vídeos. Então, se isso é uma coisa que você precisa fazer, você já fique atento que você vai precisar de uma placa de vídeo e já você vai entender melhor qual você vai precisar. Agora que você entendeu um pouco sobre os componentes que estão dentro de um computador e o fazem funcionar, vamos fazer uma pergunta muito importante e que você precisa deixar claro desde o começo, antes de começar a querer montar, ou comprar ou buscar um bom fabricante para o seu computador. Será que você precisa de um laptop ou de um desktop? Aqui pode parecer uma escolha meio óbvia optar por um laptop, já que você pode ter os mesmos componentes, só que tendo mobilidade. Mas calma que não é bem assim. Claro, um laptop tem mobilidade e se você precisar de uma mobilidade, ele com certeza vai ser a sua escolha. Eu costumo ver muitos estudantes de arquitetura precisando de um laptop por conta de ter que trabalhar tanto em casa quanto na faculdade. Enquanto que, normalmente, profissionais que já estão estabelecidos em um escritório, já têm um espaço de trabalho, acabam não precisando muito dessa mobilidade e acabam optando por um desktop. Mas aqui vai ser uma escolha pessoal sua. Mas o que eu quero deixar claro é, um desktop, ele não só perde mobilidade sem ganhar nada em troca. Um desktop, ele costuma ter mais potência nos seus equipamentos do que um laptop, mesmo que eles tenham as mesmas peças. Aqui é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, mas a maior parte dos fabricantes de peças, como placas de vídeo e processadores que eu falei agora há pouco, eles fazem uma propaganda que eu acho que acaba atrapalhando um pouco o consumidor no geral. Eles fazem peças com o mesmo nome para um laptop e para um desktop. E você acha que elas são iguais, mas na verdade, aquelas peças que têm esse mesmo nome, mas que o número de série delas tem alguns detalhes de diferença, acaba tendo uma potência muito reduzida e no desktop elas têm a sua potência total. Isso acontece de forma geral porque um laptop não consegue ter a capacidade de resfriar essas peças, que geram muito calor ao serem usadas, e por isso no laptop esses componentes acabam rodando com uma potência menor para não esquentar muito a máquina e ainda conseguirem funcionar, enquanto no desktop eles estão com a sua potência máxima. Então, tenha isso em mente na hora de escolher. Quando você escolhe mobilidade, você está sacrificando um pouco de potência para sua máquina. Então agora eu acredito que você consiga olhar para uma página de vendas de um computador ou de um laptop e que você consiga identificar melhor o que é cada componente. E eu quero aqui te deixar um aviso. Fica bem atento não só aos nomes principais dos componentes. Por exemplo, quando a gente está falando de um processador, você pode se deparar com um processador como, por exemplo, um Intel i7. Eu quero que você fique atento aqui também ao código dele, que normalmente fica do lado desse nome. Por exemplo, você pode ter um Intel i7 que tem o número 13700 do lado. Isso é bem importante, já você vai entender o porquê, e você ficando atento a esses números e a essas especificações, você vai saber exatamente o que você está comprando. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, em que a gente vai falar dos programas. E agora você vai conseguir ter uma ideia melhor de quais componentes exatos você vai precisar para montar a sua máquina ou para comprar o seu computador. Para a gente saber isso, a gente vai precisar saber quais programas você vai precisar usar na sua máquina, porque cada programa vai depender de um componente específico. Então é importante que você tenha isso claro para saber quais são os componentes que seu computador precisa ter em termos de processador, de memória RAM, de armazenamento e placa de vídeo, para conseguir atender às demandas desses programas. Aqui como exemplo, eu vou usar os programas que eu acredito serem os melhores hoje em dia para arquitetura, que é justamente o ArchiCAD, que é a melhor ferramenta BIM para arquitetura, e o Twinmotion, que é o que eu acredito ser o melhor renderizador para usar em conjunto com o ArchiCAD, não só em questão de qualidade de imagem, como também em questão de velocidade de renderização. Inclusive, se você ainda não conhece esses programas ou ainda não explorou o universo BIM e da alta produtividade em arquitetura, eu te recomendo não só conhecer a curva, já se inscrever no canal e apertar no gostei desse vídeo, mas também eu quero te dar um bônus por estar me assistindo aqui. Eu quero te dar um mini curso totalmente gratuito em ArchiCAD, para você entender melhor essa ferramenta e já começar a usar com o pé direito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a esse treinamento totalmente gratuito aqui da Curva. Então, agora que você tem os seus programas definidos, e de novo, eu vou usar aqui como exemplo o ArchiCAD e o Twinmotion, a gente vai fazer uma pesquisa no Google em que a gente vai buscar pelos requisitos de sistema desses programas. Aqui você vai encontrar duas coisas bem comuns. Os requisitos mínimos que um computador precisa ter para esse programa abrir e os requisitos recomendados, que é o que o fabricante espera que seja uma condição ideal
para o programa rodar tranquilamente. Aqui no caso, vamos começar pelo ArchiCAD. Eu posso buscar por requisitos mínimos ArchiCAD no Google e eu vou ter um link do próprio site da fabricante me indicando isso. No caso do ArchiCAD, eles têm uma tabelinha super legal em que eles vão mostrar quais são as configurações recomendadas para cada um desses componentes que eu já apresentei para vocês, dividido pela escala do seu projeto. Isso porque, no ArchiCAD, dependendo do tamanho do nosso projeto, já que a gente está fazendo um modelo 3D, a gente vai ter a necessidade de ter um computador mais ou menos potente. Aqui no caso eu consigo ver que, por exemplo, com um projeto de escala residencial, eu posso me dar bem com um processador Intel Core i5. Aqui ele não vai especificar a fundo o modelo exato, mas a gente consegue ter uma ideia de qual que é a configuração que ele está demandando da nossa máquina. Aqui eu quero que você note que normalmente programas como o ArchiCAD, até mesmo o AutoCAD, eles demandam mais do nosso processador. Aqui no caso, a gente pode ver que o ArchiCAD até pede uma placa de vídeo, já que ele também trabalha com renderização e também com visualização 3D, mas ele nem especifica muito essa placa de vídeo e pede uma placa de vídeo que tenha pelo menos 2 GB de memória, o que é bem pouco para os padrões de hoje em dia, então isso praticamente não é uma limitação do ArchiCAD. Agora, quando a gente fala de programas de renderização, normalmente o jogo vira e a gente começa a depender mais de uma placa de vídeo. Claro, vai depender do programa de renderização que você está utilizando. Por exemplo, o V-Ray do SketchUp, ele não utiliza, pelo menos até a última vez que eu chequei, a placa de vídeo. Ele trabalha com uma renderização via processador, o que é um pouco diferente, um pouco menos usual hoje em dia e o que acaba também deixando uma renderização um pouco mais lenta em vários casos. Agora, a maior parte dos outros programas, incluindo o Twinmotion, que a gente vai falar agora, incluindo Lumion, D5 Render, Enscape e outros renderizadores mais modernos, eles dependem fortemente de uma placa de vídeo. Aqui, fazendo a mesma pesquisa que a gente fez antes, para o Twinmotion, eu consigo ver as suas especificações, tanto mínimas quanto recomendadas. Aqui, no caso, o Twinmotion ele faz uma coisa que pode parecer um pouco confusa para usuários mais novos, mas que eu acho até bem mais detalhada e mais interessante. Ele não me dá uma lista igual o ArchiCAD me deu, igual outros fabricantes vão dar, específica e direta de quais componentes eu preciso ter. Ele, na verdade, me dá um score de benchmark. O que é isso? Você vai ver aqui no site, eu tenho uma opção de clicar num botão para ver uma listagem de praticamente todos os componentes de processador e placa de vídeo que existem no mercado. E cada um desses componentes vai ter uma pontuação no benchmark, que reflete a sua potência, qual que é a capacidade dele. Quanto maior o número, mais potente o seu equipamento é. E ele vai falar que ele precisa de um equipamento que tenha pelo menos 10.000 pontos nessa listagem. Então eu posso entrar nessa lista, ver quais são os equipamentos que têm 10.000 pontos ou mais e escolher um deles. Então, se eu estiver procurando por um laptop, por exemplo, e eu identificar que ele tem, por exemplo, uma placa de vídeo que é uma RTX 3060 da NVIDIA, eu posso verificar que essa placa tem uma pontuação maior que a mínima exigida, então eu posso usá-la tranquilamente. Agora, quando eu vou para as configurações recomendadas, eu tenho a mesma coisa. Só que agora, em vez de 10.000 pontos para a placa de vídeo, eu vou buscar por 15.000. Aqui isso vai variar, não só de qual programa você estiver usando para ver suas configurações recomendadas, mas também, é claro, do quanto você tem para investir e quais são os equipamentos que você está buscando. Mas essa é uma listagem que eu acho bem interessante para você poder comparar os seus componentes e entender melhor se ele vai ser suficiente ou não. Agora, falando especificamente de renderização em placa de vídeo, eu já quero dar uma dica que vai facilitar muito a sua procura por um bom equipamento. Hoje em dia, a gente tem algumas placas de vídeo que tem uma tecnologia chamada Ray Tracing, que está comumente associada às placas de vídeo da NVIDIA da linha RTX. Antigamente, a gente tinha a linha GTX. Depois que essa tecnologia foi introduzida, a gente passou a ter a linha RTX. E você vai ver placas de vídeo como a RTX 2060, 3060, 4090 e outras coisas do tipo. Eu recomendo que você busque uma placa de vídeo que tenha essa tecnologia de Ray Tracing, ou seja, dessa linha RTX da NVIDIA ou das linhas RX 6000 ou acima da AMD, que é uma outra fabricante de placas de vídeo. Assim, você vai ter acesso a essa nova tecnologia que vai te possibilitar uma coisa incrível, que é utilizar com todas as funcionalidades os programas mais recentes de renderização, como o Lumion, o Twinmotion, o D5 Render e o Enscape. Essa é uma tecnologia que vai permitir que você faça uma renderização praticamente que em tempo real e com muito mais qualidade. Isso é incrível e eu considero isso praticamente indispensável hoje em dia.
São placas que têm um preço um pouco maior, mas caso você possa fazer esse investimento, eu tenho certeza que isso vai valer a pena. Agora, falando sobre investimento, esse é um tópico que é importante da gente ter claro. Não adianta nada a gente montar a máquina ideal se a gente não tiver o dinheiro para investir nela. Então aqui você também tem que botar na balança o quanto você pode investir para uma máquina. Mas o que eu te recomendo aqui é que você não tente economizar nesse momento. Essa é uma máquina que vai ser não só uma ferramenta acadêmica, mas profissional sua, e ela vai durar provavelmente muitos e muitos anos com você. E você fazer um bom investimento agora, principalmente se você estiver trabalhando com um laptop, vai fazer com que você não tenha problemas no futuro. Um desktop a gente até consegue trocar um componente, então tirar um componente mais antigo, botar um outro com mais facilidade. Mas num laptop, a maior parte dessas mudanças fica muito complicada ou é até mesmo impossível. Então, quanto mais você puder investir agora, provavelmente mais tempo seu computador vai durar sem te dar dor de cabeça. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero dar uma dica que eu acho que é muito interessante e que, para os mais curiosos, pode ajudar bastante. Lembra que no começo do vídeo eu falei sobre a diferença de componentes de um laptop para um desktop e que também falei que a gente precisa entender melhor sobre o número de série dos nossos componentes para conseguir entender o que a gente está comprando? Tem um site que eu gosto muito, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é o User Benchmark. Benchmark nada mais é do que uma pontuação que eu vou ter a partir do quão potente o meu equipamento é, a partir de testes que foram feitos com ele. Nesse site eu consigo comparar equipamentos. Então eu posso, por exemplo, comparar uma placa de vídeo que é uma RTX 2060 com uma RTX 4070, que são duas placas de vídeo da NVIDIA, mas que têm modelos diferentes, e eu consigo ver exatamente nesse site o quão melhor uma é da outra. Então, se todos esses nomes e numerações são confusas para você, e são para quase todo mundo, usando um site como esse, você consegue ter de forma muito clara o que aquele componente está entregando para você e como você pode comparar um computador de um fabricante com o de outro. Isso pode ser especialmente útil quando você estiver pesquisando sobre processadores. Aqui, como eu falei para vocês, a Intel, que é a principal fabricante de processadores hoje em dia, eles têm os nomes que são i3, i5, i7 e i9. E você pode estar achando que sempre que você buscar uma máquina com i7, ela vai ser igual a uma outra máquina com um i7. Mas isso não é verdade. Eles anualmente lançam novos processadores e um i3 de hoje em dia, que seria a menos potente, pode ser muito mais potente que um i7 de alguns anos atrás. Então essa numeração começa a ficar um pouco confusa. E usando um site como o User Benchmark, que eu vou deixar aqui embaixo, e a especificação exata do processador, você consegue comparar um com o outro para saber exatamente o que você está comprando. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Enfim, eu sei que foi muita informação nesse vídeo, mas está tudo explicado aqui para você saber como comprar ou como montar o seu computador. Eu espero ter te ajudado e, de novo, se você quer aprender mais sobre produtividade com o ArchiCAD na arquitetura, eu te convido a se inscrever no canal e também dar uma olhada no mini curso de ArchiCAD que eu vou disponibilizar, que está aqui embaixo desse vídeo. Até a próxima aula.